Tô em pecado, será que Deus vai ouvir minha oração? Bom, fica tranquilo porque não é desse jeito que a coisa funciona. Agora, se você me perguntar se existem maneiras que podem ofender a Deus quando a gente ora, sim, existe. Dá pra você deixar Deus ofendido dependendo do contexto aí que você tá orando e qual é a tua oração. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário, tudo isso é muito útil para fazer o canal chegar mais longe e para você também receber mais conteúdo de Bíblia, de teologia, que é o nosso assunto de concentração aqui nesse canal. Aqui a gente fala de Bíblia, fala de teologia, fala todos os dias, fala com a Bíblia 365, cujo link você encontra na descrição, e hoje a gente estuda a partir dela no livro de Provérbios. Então você pode ler na 365, você pode ler em qualquer Bíblia, mas esse aqui te ajuda a ler a Bíblia todos os dias, porque ela tem um plano de leitura para cada dia do ano, por isso 365. E eu sempre comento algum texto que ela indicou para aquele dia. E hoje ela indicou, entre vários textos, Provérbios 28, 8, 9 e 10. A gente vai ler só o versículo 9. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Olha aí, ó. Então, tô em pecado, Deus não vai me ouvir? Não, ele escuta. E talvez o problema seja esse. Ele escuta. E dependendo do que você está querendo dizer com pecado, pode ser sim um problema. Primeira coisa que eu quero te assegurar: nenhum pecado que você possa cometer é maior do que o sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, nenhum pecado vai arrancar a sua salvação. A sua salvação foi conquistada na cruz e a cruz é maior do que qualquer coisa que você possa fazer de errado. Você não pode fazer nada mais poderoso, por mais pecaminoso que seja ou diabólico, nada será mais poderoso do que o poder do próprio Deus na cruz e na ressurreição, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero assegurar para você. Segundo ponto, que a questão aqui não é propriamente ter cometido um pecado e ir orar, tá? O ponto aqui não é propriamente, poxa vida, eu menti para minha esposa, agora eu fui orar e isso é detestável para Deus. Não. O ponto aqui é o seguinte, e eu vou ler o texto de novo porque até facilita para você entender, tá? Para nós entendermos. A oração de quem se recusa a ouvir. A oração de quem se recusa a ouvir a lei. Ela é detestável para Deus. Qual que é a ideia aqui? A ideia é daquela pessoa que não lê o texto bíblico, não conhece o que Deus quer e intenciona, apesar de ter acesso. Então a pessoa tem o texto bíblico, a pessoa tem uma igreja que a apoia, a pessoa tem acesso a Jesus por meio das escrituras e se recusa. Ou até ela vai atrás daquilo que está escrito, mas ela se recusa a crer, porque é conveniente muitas vezes, mas ela se recusa. Mesmo assim ela continua orando, porque ela quer coisas, porque ela quer ser atendida, porque ela quer desfrutar do poder de Deus para conceder coisas. Então, as orações de alguém que só quer falar e não quer escutar não é uma oração. E então ela se torna detestável. Então, existem orações que são abomináveis. As orações individualistas de gente que se recusa a conversar com Deus. É gente que diante de Deus só quer falar. E gente que só quer falar de si, principalmente. Porque a lei de Deus ela tem uma forte ênfase no próprio Deus, amar a Deus acima de tudo, de qualquer coisa, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E então, se a gente faz isso, como é possível que na nossa oração a gente só queira falar e não queira escutar aquele a quem dizemos que amamos? E um outro ponto é que existe uma outra ênfase em amar o próximo como a nós mesmos. E então, quando a gente se recusa a ouvir a lei, muitas vezes a gente se recusa, na verdade, a entrega em relação ao próximo. E então isso contamina a oração de um jeito que a oração é sempre a respeito da gente mesmo. Porque o próximo pra gente é só aquele cumprimento da lei que a gente se recusa
a escutar. Então, nesse sentido, essas orações se tornam diante de Deus detestáveis. São orações, na verdade, que a gente faz pra gente mesmo e não pra Deus. Só que Deus escuta. A palavra detestável aí, em algumas traduções, você pode encontrar como abominável ou abominação. E a ideia é de que Deus realmente ele tem nojo, ojeriza, de gente que clama uma espiritualidade ególatra, que clama uma espiritualidade individualista, idiota nesse sentido, né? Idiotice tem essa raiz de ser autocentrada. Então, essa oração ególatra, essa oração autocentrada, idiota, individualista nesse sentido, ela causa repulsa em Deus. Então, existe uma maneira de você orar e no lugar de encontrar favor diante de Deus, você causa repulsa diante de Deus. A boa notícia é que até mesmo isso é passível de perdão diante da cruz. O problema é que quando a gente ora dessa forma, a gente perde o melhor da oração, que é ouvir o próprio Deus. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até.